temos algumas advertências. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Aquela turma, na época de João, talvez estivesse sendo desviados ali pelo gnosticismo e outras tendências, e João está dizendo: olha, vocês tomem cuidado, né? Vocês tomem cuidado, estejam atentos. E aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, diz também: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Bom, aqui há uma advertência. Em outras passagens da Bíblia, como o próprio Senhor Jesus, né, ele esteve sempre advertindo para que se tivesse cuidado com enganadores. Ele fala de falsos cristos, fala de falsos profetas, e que essa gente opera muito milagre, né? Muito milagre. Então era preciso estar atento, né? Estar atento em qualquer época, mas nessa época. Então a gente precisa estar muito atento para não sermos enganados, né? Não sermos enganados, né? Quais são as características da igreja, conforme vemos lá no Novo Testamento, conforme enxergamos a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria e todas as partes onde a igreja, naqueles primeiros anos, alcançou. Então a gente precisa pensar e analisar para não sermos enganados, né? Por exemplo, quando as pessoas não estão valorizando reunião de oração, e diz que a igreja é uma bênção, e diz isso, mas como? Se as pessoas não valorizam uma grande reunião de oração, estar na presença de Deus, e oração não é simplesmente uma campanha para pedidos pessoais, não é que pode acontecer essa campanha, mas oração pelos interesses do reino de Deus, oração de guerra, oração estratégica, né? Como é que pode dar uma bênção se não há um comprometimento com a evangelização? Ordem do Senhor Jesus, ordem. Ele não pede, ele não diz o dia que dá. Como gratidão, todo convertido deve ser um evangelista, e depois por obediência. A motivação. Onde está a motivação dos crentes hoje? Por onde anda essa motivação? E muito do que se apresenta como igreja, ou como um grupo religioso, ou como, né, suposto homem de Deus, precisamos ter todo o critério para não sermos enganados. E aí esse livro, o Espírito Santo, ele vai ajudar cada crente, com o Espírito Santo e a palavra, ser capaz de quê? Hein? Não se deixar persuadir por nenhum ensino antibíblico, por nenhum falso profeta ou coisa assim parecida.
Então, eu gostaria de honrar a pessoa do Espírito Santo, reconhecer a presença do Espírito Santo, louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, louvar a Deus também pela vida da pastora Cristina, e gostaria de convidar os irmãos para a gente ler lá em Atos, no capítulo 13. Atos, capítulo 13, a partir do versículo 6, que diz assim: Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo um sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então nós vemos aqui que, assim como o nosso reverendo tem pregado hoje, combatendo, né, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos ensinos, na igreja primitiva também houve embate contra falsos profetas. E aqui é um episódio em que mostra esse homem, esse mágico Elimas, e a Bíblia declara no livro de Atos, capítulo 13, versículo 6, que este homem, ele era um falso profeta. E trazendo aqui algumas definições de termo, o que são falsos profetas? Então, segundo a pequena enciclopédia bíblica, falsos profetas são profetas impostores que se fazem passar por homens de Deus, mas não possuem autoridade divina. E a palavra falso significa oposto à verdade, oposto à realidade. Então, os profetas são mensageiros de Deus. Então, os falsos profetas são aqueles que se opõem à verdade, à realidade, àquilo que vem das Sagradas Escrituras. E analisando esse acontecimento aqui de Atos, capítulo 13, nós observamos que este homem, este falso profeta, ele estava ali se opondo a Paulo e a mensagem que Paulo trazia da palavra de Deus. Então, caracterizando os falsos profetas, né, como identificar um falso profeta? Então, é alguém que vai se opor à verdade do Evangelho. Então, nós louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, louvamos a Deus por esta igreja. Nós temos ouvido sobre o teor da mensagem apostólica. Então, a verdadeira mensagem é aquela em que Cristo é central, em que é pregado a morte e a ressurreição de Cristo, o sacrifício expiatório e a salvação através de Jesus. E nós vemos que esses falsos profetas, então, eles podem até operar sinais. Como o próprio Senhor Jesus, ele falou lá em Mateus 24:11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Diz também lá em Marcos 13, 21 e 22. Então, se alguém vos disser, eis aí o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, falsos profetas, eles vão afastar as pessoas de Cristo, afastar da mensagem verdadeira, da mensagem bíblica. Eles usarão de engano. E o que significa a palavra engano? Engano significa artifício empregado para induzir ao erro. Enganar significa induzir ao erro, e enganador que induz ao erro. Então, são pessoas que induzirão outros ao erro, afastando-se da verdade bíblica, afastando-se de Cristo. Quer dizer que aqui nós temos um exemplo claro de como nós, nos dias, considerando últimos dias, essas expressões bíblicas, né, ou últimos tempos, indicam a proliferação de pessoas que abraçam
outro evangelho, de pessoas que abraçam outro Jesus, de pessoas que instituem novas igrejas ou novas eclesiologias, não é? E às vezes as pessoas falam em Deus, né? As pessoas falam esporadicamente em Jesus, né? E colocam outra coisa, né? E aí as pessoas começam então a perder o senso, a percepção de que o evangelho verdadeiro só há lugar para um homem chamado Jesus, que é Deus, que foi enviado para morrer naquela cruz. Por exemplo, todos vocês que estão aqui, participando aqui, ou estão em casa, não é? Seus corações, eles se internecem por Cristo mesmo. Seus corações, como o apóstolo São Paulo, na Epístola aos Romanos, quando ele fala do Senhor Jesus, ele diz em dado momento, né? O amor de Cristo me constrange. Por quê? Porque ele faz um autoexame de que ele é um pecador. Quer dizer, o senso de pecado ou pecadores, será que isso perpassa a nossa mente, a fim de que possamos, né, usufruir do remédio, da provisão de Cristo na cruz? Esse cenário era o cenário, não é, pastor Miranda, de uma das viagens missionárias. Sim, senhor. De uma das viagens, o apóstolo São Paulo está entrando numa... Pode subir. O apóstolo está... Atos? Está lendo Atos aonde? 13, né? Ele está entrando numa ilha e de cara vai ter uma... E é justamente a primeira viagem missionária. Sim, senhor, é a primeira viagem. Porque ele tem 3 grandes viagens missionárias. Ele tem 3 grandes viagens missionárias. Mas para ter as 3 tem que ter a primeira. Sempre. E ele está entrando nesta ilha e de cara uma oposição ao evangelho, uma oposição à pregação do evangelho. Aí se levanta esse filho do diabo para tentar, e o texto ela vai ler, tenta desvirtuar, tirar a atenção do procônsul para o evangelho pleno e colocar... Não, pode falar. Eu entro, quando eu fizer assim, eu espero falar, vai lá. Tirar a atenção do evangelho pleno que Paulo está ali levando agora o procônsul a cair em si e ver a verdade plena sobre a obra da salvação, desvirtuando, levando para um outro lado, para ser enganado e impedindo o procônsul de chegar até a fé. Isso hoje, pastor Evandro, ocorre em diversos níveis, não é? Olha, o grande número de pessoas, o grande número de irmãos que evangelizam, né? Que são abordados por pessoas, né? Querendo arrastar essas pessoas para o seu ambiente religioso. Fala aí, afastar da fé. Sim. Isso é tão forte, né, reverendo, que esse afastar da fé hoje, a gente percebe isso muito comum no nosso convívio social com as pessoas, porque existem diversas igrejas no mundo hoje, você convive com pessoas que são de muitas dessas igrejas, e eles começam sutilmente, como assim, igual já aconteceu, de uma jovem que foi de uma determinada, era da nossa igreja, saiu, foi para outra igreja, e aí ela chegou para os jovens lá da Zona Sul e falou assim, você tem que conhecer a noite gospel lá da minha igreja. E aí uma das jovens falou, não, mas a gente está lá, sábado é o dia de culto lá na nossa igreja. Não, mas um dia, você só vai deixar de ir na sua igreja um dia. Quer dizer, ela estava sendo esse Elimas o mágico, tentando tirar a pessoa do caminho verdadeiro. E quando a gente vê, reverendo, essa questão de encantamento, né? Elimas o mágico, encantava as pessoas e as pessoas iam por causa do que ele fazia. Hoje, tem muitos púlpitos que encantam as pessoas. Espada de Miguel, água purificadora. Então, tem coisas que vão encantando as pessoas procuram isso, mas não estão com a verdade. E aí, o que acontece? Quando você mergulha, é a inquietação que está no coração dos nossos pastores, comigo, coração da pastora Cristina, a inquietação que está no coração dessa igreja, porque vem do Espírito Santo, é a pessoa aprender a se firmar na verdade.